Educação e saúde. Esse binômio é o caminho. Parece-me que uma onda de clamor por uma intervenção militar no país tem passado por nós. Entretanto, isso parece estar um tanto difícil de acontecer, na forma que se deu lá pelos idos de 1964, quando o governante à época, Sr. João Melchior Marques Goulart, e todo o seu staff morriam de amores pelo comunismo, oriundo dos ideais marxista-leninista que imperavam na Rússia, antiga União Soviética. Aqui no Brasil, o grande propagador desse regime foi Luiz Carlos Prestes, fundador do Partido Comunista Brasileiro. Ele era um fortíssimo idealista, iludido pelas propagandas soviéticas, que eram utilizadas para mostrar as coisas boas como forma de iludir o povo, principalmente o proletariado, cujo exemplo nos dias de hoje é o Foro de São Paulo, que é tudo igual. Vendo que a coisa perigava, o espírito de brasilidade que imperava no glorioso exército brasileiro falou mais alto quando marechais e generais se uniram, atendendo a um forte apelo dos homens de imprensa, de empresários, políticos e até de um povo em sua quase totalidade, resolveram colocar um basta naquelas aspirações. Aqui, o que me disponho a fazer é um relato apenas superficial de tudo que, em minha juventude, lendo jornais como o Estadão, Jornal Estado de São Paulo, Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil e o Globo, etc., e pelo rádio, que diga-se, eram os únicos meios pelos quais nos inteirávamos daqueles acontecimentos. Aproveitando-se que o presidente Goulart estava viajando em visita a países de regime comunista, deram-lhe um ultimato para que não regressasse ao país. O povo daquela época, na qual me incluo, ordeiro e trabalhador, agradeceu aos céus por aquele ato que nos salvaria e livraria do câncer chamado comunismo. Mas como toda ação corresponde a uma reação igual e contrária, os pseudo-comunistas achavam charmoso idolatrar os sanguinários Che Guevara e Fidel Castro, já adorados pelos estudantes, e eu, tempos depois, também fui picado por essa mosca azul, mas felizmente despertei a tempo, abri os olhos, olhei em volta e casquei fora, pois reconheci a inutilidade de ajudar a chocar o ovo da serpente. Intelectuais que àquela altura reclamavam da censura imposta pelo regime resolveram partir para o retaliamento, enfrentando o exército com as chamadas táticas de guerrilhas fomentadas e aprendidas em Cuba, que se espalhou pelo interior do Brasil, nas regiões centro-oeste e norte. Aliás, este foi o único satânico e precário legado de Fidel Castro ao Brasil, pois de bom não nos legou nada, ou seja, apenas maus exemplos, cujos resultados ainda estamos sentindo até hoje com os efeitos maléficos de uma remanescente porção de alienados. Se duvidam, observem o nosso Congresso Nacional e os escalões superiores contaminados pela militância e pelo, digamos, duvidoso caráter daqueles que parecem ter como fundamento de vida a insistência sistemática de ficarem ao lado dos que têm pouco compromisso com a moralidade e continuam negando aos mais humildes a parte que por direitos lhes cabe. O exército, àquela época agindo como um cirurgião, necessitava usar um antibiótico que extirpasse aquela patologia. Assim foi feito e sabe-se que quando se usa um remédio forte, muitas células sadias correm o risco de serem extirpadas também. Sendo assim, lógico e natural, infelizmente aconteceu com muita gente que estava no lugar errado, na hora errada. Não falemos de malefícios e nem dos benefícios, pois eles estão aí para quem quiser ver e comparar um Brasil
de antes e um Brasil depois. É sabido que também cometeram atos que não condiziam com a reputação ilibada e o respeito que sentíamos por eles, mas também há de se dizer que lutavam contra inimigos do Brasil que queriam implantar aqui a ditadura do proletariado, que era a joia que dava brilho aos olhos de muitos artistas e intelectuais da época. Verdade seja dita, entre um lado e outro, ninguém era santo de ofício. Quero apenas dizer que, no entendimento de muitos, eles estão nos castigando pela covardia que deixou-se fazer contra eles no governo da grande guerrilheira, quando criaram uma comissão nominada Comissão da Verdade e convidaram para integrá-la pessoas que, ironicamente, tinham compromisso com tudo, menos com a verdade. Que coisa impiedosa e, por que não dizer, lamentável por haver uma completa e inexplicável inversão de valores, onde os militares acabaram sendo os vilões e os guerrilheiros os super-heróis. Grandes e poupudas aposentadorias foram conferidas aos maldosos delinquentes, enquanto que a galhardia do exército foi pisoteada e execrada em praça pública, com total condescendência da grande imprensa, inclusive nomeado para comandá-los um comunista de ofício, sendo isso a suprema humilhação, e eles devem ter razões que a própria razão desconhece. Há que se aprender muito ainda, pois enquanto houver aqueles que amam os malfeitores, o bem feito não toma lugar. Nosso país ainda é uma pedra rolante em busca de lapidação, e espero que tenhamos sorte de encontrar grandes ourives que queiram lapidá-la, para que não nos tornemos uma nova chaga no chamado Novo Mundo. A força da hipocrisia ainda é muito grande em nossa comuna e os exemplos não param de saltar aos nossos olhos todos os dias. A inversão de valores é algo que chega a ruborizar a mais pálida das criaturas. Os criminosos constituem grandes escritórios de advogados para defendê-los e muitos destes, sem nenhum pudor, vendem suas almas em troca de um dinheiro sujo, mesmo sabendo da sua origem espúria. Muitos se acham no direito de achincalhar aqueles que, nomeados para, em juízo, defenderem os interesses do país, sejam transformados em incômodo quando ousam cumprir com dignidade as suas funções. Os formadores de opinião não mais se incomodam com o que falam e nem têm mais compromisso com a verdade. As exceções são a parte fraca nesse caos. Se um juiz, por exemplo, divulga uma conversa à vida em um telefone grampeado depois do horário de validade do grampo, ele se torna susceptível de punição porque a lei protege o mal feito e somos obrigados a aceitar que fique o dito pelo não dito. Um ato criminoso assim o será sempre, com ou sem flagrante, pois o que é sujo antes, assim o continuará, e não há como ser dado como limpo sem que se pague o preço devido que a ele se impõe. Ultimamente temos visto tanta coisa escabrosa que nos faz sentir que estamos caminhando para um despenhadeiro onde há um grande sepulcro. E por isto temos que reagir a todo custo para inverter essa derrocada, corrigindo inclusive nosso modo de pensar e nossas ações. O pensamento é o elemento de criação de todas as coisas. Não se aliene, não deixe como está para ver como é que fica. Aproveite este tempo que nos é dado, fazendo um divisor de águas que possa separar o joio do trigo. Há duas coisas primordiais que devem ser observadas se quisermos reerguer e dar rumo a esta nação, qual sejam educação e saúde.
pois sem esse binômio não chegaremos nunca ao degrau de cima. Seremos como as lacraias rastejando os beirais dos esgotos. Todos aqueles que se isentam de suas responsabilidades porque acham que ninguém presta, procurem descer ao patamar deles, ajudando-os a se encontrarem e se tornarem pessoas do bem, a serem seus iguais, pois devemos pensar que sempre haverá um fio de esperança em cada ser alocado aqui neste planeta Terra. Nós somos e seremos sempre os únicos responsáveis pelas nossas glórias e pelas nossas mazelas, porque fazemos parte desse universo, tendo ao nosso dispor o livre-arbítrio. Enfim, nosso país, que sempre foi conhecido como sendo de um povo alegre e feliz, está triste com essa guerra maldosamente fomentada entre as classes, pelos pensadores hipócritas e de capacidade duvidosa que estão tentando tomar conta dessa nação. No poema épico Navio Negreiro, do grande poeta Castro Alves, podemos encontrar numa estrofe aquilo que buscamos. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E finaliza: da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha as portas dos teus mares. Volney Ferreira, de Goiânia, no coração do Brasil. Se você gostou desse nosso trabalho, curta, comente e compartilhe para que o YouTube entenda ser relevante. Ajude-nos nessa jornada. Seu comentário é de suma importância para que busquemos melhorar sempre. Obrigado.